Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o reino e o sacerdócio do Messias, onde nós vamos estudar o reino de Cristo, o senhorio de Cristo, como que Cristo é superior e soberano sobre todos os seres humanos, como que ele é superior a toda a criação, pois ele é Deus. Então, vamos começar? Hoje nós vamos fazer a leitura dos Salmos 110. Nós vamos ler esse salmo e nós vamos meditar. Esse salmo, ele foi composto por Davi. E Davi também, ele foi um antecessor, ali na genealogia de Cristo. Então, Davi, ele também fez parte da família de Cristo. Mas nós vamos entender como Cristo é divino e nós vamos entender como ele é superior até a Davi. Mas vamos começar. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente, e passa de cabeça erguida. Então nós podemos perceber aqui o senhorio de Cristo, o estabelecimento feito por Deus. Então Davi, no primeiro versículo, ele fala: disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse Deus, disse o Senhor ao meu Senhor, aquele que ainda é superior a Davi, porque Davi aqui ele já era rei em Israel. Então, ele, em vez de ele se considerar a autoridade máxima naquele reino, naquele país, ele sabia que tinha alguém acima dele, que era Deus. E ainda assim tinha Cristo, Então, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o estabelecimento feito por Deus, ele é divino. Foi o propósito de Deus, foi o próprio Deus que disse, que enviou o Cristo à terra. Ou seja, foi o próprio Deus que disse essa frase, assenta-te à minha direita. Ou seja, Cristo, ele está no lugar de autoridade no céu. Cristo, ele está no lugar de soberania, de governo. O próprio Deus designou Jesus para ser o salvador de toda a humanidade. Deus quis assim. Antes até do pecado, antes ele viesse a existir, o Senhor já sabia que ia precisar de um salvador. O Senhor já sabia que o homem, o ser humano, ia pecar, ia falhar e que ia precisar de um redentor. Então nós podemos aqui perceber que o Senhor, ele já queria, ele já desejava, também ser o nosso salvador. Cristo, ele não foi só porque foi mandado, mas ele já nos amava também. Então nós percebemos também o julgamento e o juízo de Deus contra os inimigos aqui. Então esses inimigos são aqueles que vão ser infiéis até o fim, que vão negar o sacrifício, que não vão querer aceitar. Então nós sabemos que é Deus que julga os ímpios e infiéis. Ele é o justo juiz que julga com retidão, ele julga com um juízo dele e não se vende para fazer aquilo que é mal. Ele não se vende para fazer aquilo que é errado, ele não se vende por causa de suborno, como muitas vezes os juízes humanos fazem. Mas ele é aquele que vai julgar até o fim com reto julgamento, com retidão. Vemos também o governo do Messias, quando o versículo 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Percebemos aqui esse governo do Messias. Cristo governará no Monte Sião, no milênio, A gente sabe disso, que Cristo ele vai governar presencialmente, corporeamente aqui na terra também. Então, sabemos também que reinos e povos deverão obedecer ao Senhor, deverão ser fiéis ao seu governo, ao seu domínio. Nós sabemos que o Senhor, ele é justo e nós podemos nos contentar com o governo dele, que é um governo reto, é um governo de justiça, é um governo de juízo. E nós sabemos em quem nós podemos confiar. Sabemos também que o poder e o senhorio de Cristo, de Deus, é eterno. Sabemos que o Senhor tem um reino que nunca terá fim. Nunca teve começo e nunca terá fim. Nós sabemos que até no céu
O céu vai ser eterno, vai ser o abrigo, a morada eterna de todos os fiéis, onde nós vamos habitar com o Senhor, nós vamos habitar com Cristo, nós vamos habitar com os anjos e nós vamos habitar com os fiéis da terra, com todos aqueles que escolheram obedecer ao Senhor e venceram o mundo também, foram fiéis até o fim. Não só os mártires, mas também todas as pessoas que decidiram buscar o Senhor com toda a sua vida, entregaram sua vida ao Senhor e foram fiéis até o fim. Nós sabemos que esse governo do Senhor, ele vai de eternidade a eternidade. E nós sabemos também desse ajuntamento solene, onde o Senhor vai congregar todo o seu povo naquele lugar. E nós vemos isso quando o versículo diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então nós percebemos também esse ajuntamento solene. O povo irá se ajuntar e se apresentar solenemente ao Senhor Jesus. Então, o ajuntamento solene desses filhos de Deus, o Senhor tem prazer. Ele até fala, né, que serão jovens. Os jovens serão assim, como o orvalho emergindo da aurora, ou seja, aquele frescor, aquele primeiro frescor, aquele primeiro deleite, né, no dia, esse orvalho. Então, nós precisamos sim entender que o Senhor, ele ajunta todo o seu povo e ele tem prazer também nos jovens. O Senhor não deixa nem os velhos, nem os jovens, nem as crianças passarem desapercebidos. Ele olha para cada um de nós, mesmo ele sendo poderoso, tendo debaixo do seu domínio todas as pessoas, todos os animais, tudo que há criado. Ele já tem o seu domínio, né? Toda a criação. Mas ele olha para cada um de nós, ele atenta para a vida de cada um, ele tem cuidado de nós, ele é o nosso Pai. Então, que nós venhamos confiar nas promessas de esperança que o Senhor tem para os jovens também, para nós. Os jovens irão ser renovados pelo Senhor. Precisamos aceitar e colocar em prática as promessas que o Senhor já nos fez. E essas promessas vão ser cumpridas sim, né? Quando o Senhor, como eu falei das promessas de esperança, como esse orvalho renovado, nós vamos ser essas pessoas que não vão ter esse cansaço humano, esse cansaço terreno. Muitas vezes a gente pode até ser jovem de idade, mas a mente é velha, a mente está calcificada, e que o Senhor venha nos dar sabedoria para saber onde essa mente foi calcificada, como essa mente foi calcificada, como nós podemos ser renovados por Ele, como que nós podemos ter essa mente que vai ter fé para acreditar que o Senhor vai cumprir suas promessas, que vai ter esse abrigo, que vai ter essa segurança no Senhor, essa confiança em Deus. Nós podemos perceber que o Senhor tem muitas promessas de esperança, mas nós precisamos sim querer ver essas promessas cumpridas na nossa vida. Nós vemos também o sacerdócio do Messias, quando o versículo 4 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabemos que Melquisedeque, ele foi um homem, ele foi o rei, né, de Salém, se eu não me engano, e esse homem, ele não teve genealogia, não mostra, né, na Bíblia, ele teve um pai, teve uma mãe, mas na Bíblia não mostra essa genealogia. E até Paulo, ele compara, né, Melquisedeque com Cristo. Ou seja, não que Melquisedeque seja divino, mas nós sabemos que Deus, ele compara com umas parábolas, ele compara coisas humanas, naturais, com coisas espirituais, para que nós venhamos entender. Então nós percebemos que o Senhor designou Jesus como sacerdote. Abraão, ele entregou o dízimo para Melquisedeque. Ele foi um homem que esteve presente na vida do patriarca na fé. Então nós podemos também ver, confiar em Cristo, porque assim como Abraão confiou em Melquisedeque e ele foi sumo sacerdote, né, intermediador naquela época, não tinha o sacrifício de Cristo, então ele foi intermediador entre Abraão e Deus, nós também podemos confiar em Cristo, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intermedia entre nós e Deus, é aquele que já fez o sacrifício, que foi o cordeiro imolado, para que nós venhamos ter acesso ao Pai. Além do governo político que irá ser exercido por Cristo, como Melquisedeque mesmo, ele era rei, no milênio, né, a gente vai ver esse reinado de Cristo, o Messias também irá e já é sumo sacerdote eternamente. Então, Jesus já é esse sacerdote. Ele já é esse sumo sacerdote escolhido por Deus para oficializar perante o Senhor. Somente a intercessão de Cristo é verdadeira, real e válida. Então nós sabemos que não tem nenhuma intercessão a mais que Deus escute. Um sumo sacerdote A, B, C, pessoas
pessoas, né, que a gente conheça, nem pastores, nada. O Senhor Jesus é aquele que oficializa como somos sacerdote e é aquele que intercede ao Pai. Ele e o Espírito Santo, né, que intercedem ao Pai ao nosso respeito. E muitas vezes o Espírito também faz isso com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que também intercede por nós. Porque perceba que as únicas pessoas que têm poder para interceder pelo ser humano perante Deus fazem parte da Trindade, porque são Deus também. Não é que eles são deuses diferentes, mas eles são Deus e eles fazem parte da mesma essência. Então nós podemos perceber também o dia do juízo. A gente vê isso no versículo 5, quando diz assim: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Então nós percebemos aqui que o Senhor vai esmagar os reis que foram ímpios. O Senhor vai esmagar aqueles reis que muitas vezes estiveram aqui na terra, aquele poder grande, aquele reino enorme, aquela autoridade. Mas o Senhor vai esmagar porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Rei. No dia do juízo, o castigo do fogo eterno vai ser aplicado a todos os ímpios e infiéis que desobedeceram a Deus em vida e que não quiseram se converter a Ele, que não quiseram praticar a palavra dEle e se render debaixo da soberania dEle. Foram orgulhosos, foram egocêntricos como Satanás, como o diabo foi. Então essa natureza da desobediência já está neles e eles não querem se livrar delas. Mas que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos nos render ao poder do Senhor e Ele vai nos recompensar. Vemos também a justiça de Deus. O Senhor é amor, mas também é justo e vai julgar toda a terra pelos seus atos, pensamentos e motivações. E a gente vê isso quando o versículo diz: Ele julga entre as nações, enche-as de cadáver, esmagará as cabeças por toda a terra. Então nós percebemos aqui a justiça de Deus, como Ele enche de cadáveres, né? A Bíblia mesmo fala aqui, aqueles que muitas vezes foram infiéis a Ele. Quando a gente vê as batalhas de Davi com as nações inimigas, porque aquelas nações eram desobedientes a Deus e não queriam aceitar o domínio dos filhos de Deus, dos servos de Deus sobre eles. Então a destruição vinha, mas nós sabemos que o Senhor é amor, mas Ele é justo, então nós precisamos nos contentar com a justiça de Deus, com o governo justo que Ele vai julgar toda a terra. Um dia todos os seres humanos vão ter que se apresentar perante o Senhor e vão ter que se submeter debaixo da obediência dEle, debaixo da autoridade a Ele. Nós vemos também o sustento e as provisões de Deus, no versículo 7, quando diz assim: de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então nós percebemos também que Jesus, Ele é aquele que nos dá o sustento. Jesus é aquele que nos dá a provisão. Como quando Ele multiplica os 5 pães e 2 peixinhos. A gente vê a multiplicação, né? Como Ele susteve aquelas pessoas, como Ele veio com a provisão. Deus é aquele que nos sustenta e nos dá a provisão. Precisamos confiar em Deus e na sua soberania, vontade e sabendo que Ele é aquele que cuida de nós, é aquele que cuida das nossas vidas. Que nós venhamos confiar nele a cada dia, que nós venhamos confiar na soberania dEle, na vida dEle e na autoridade dEle. Outra coisa que nós vemos também é a aprovação de Deus, quando o versículo diz: e passa de cabeça erguida. O Senhor aprova o seu ungido, pois sabe que nele não há dolo, não há pecado e não há mácula. Nós sabemos que Jesus nunca pecou. Nós sabemos que Ele foi sim o Cordeiro unigênito de Deus. Ele é esse Cordeiro. E Ele foi para o sacrifício sem ter cometido uma mácula. Como quando o Senhor falava, né, para aquela nação, quando eles fossem oferecer sacrifício a Deus, não ofereceu o Cordeiro que estava doente, o Cordeiro que estava manco, que tinha sarna, o Cordeiro que estava cego. Não, mas era para oferecer o melhor para Deus, as primícias. E a gente percebe isso lá em Jesus, que Ele é o unigênito de Deus. Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus porque Ele pagou o preço. Então o Senhor aprova o seu ungido, porque não há mácula em Jesus, e devemos imitar a Cristo, pois Ele é perfeito, e Ele é um modelo que nós devemos seguir. Nós devemos toda a obediência, toda a exaltação, todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a majestade a Ele. E um dia toda a boca vai falar, um dia todos vão confessar que só Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e juntos iremos cantar no céu, Santo, 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 louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. E essa é a mensagem que eu venho deixar para vocês hoje, que vocês também meditem nessa palavra e creiam na soberania de Deus, no reinado de Cristo, no reinado do Messias e no sacerdócio dele também, no sumo sacerdócio. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau!